Petrobras, PETR3, PETR4. Hoje nós vamos falar sobre a Petrobras, sobre o MP e o TCU, nós vamos falar sobre a questão do petróleo, o preço do petróleo, e também vamos falar sobre o movimento dos preços na semana. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. E aqui vai ser aqui serão mais ou menos os tópicos que a gente vai abordar. A gente vai falar um pouquinho da alta das taxas de juros, nós vamos ver alguns múltiplos da Petrobras, nós vamos ver que ela foi a terceira maior pagadora de dividendos aí até o terceiro trimestre desse ano. Nós vamos falar dos pagamentos de dividendos e as datas, a distribuição entre dividendos e juros sobre capital próprio, a decisão do ministro Augusto Nardes. Nós vamos falar também sobre o petróleo Brent e a semana dos preços da Petrobras. E eu queria aproveitar antes de continuar e pedir para você deixar um comentário se você tem a ação da Petrobras, se você acha que ela vai subir, se ela vai cair, ou então deixa um bom dia, boa tarde, boa noite, porque o algoritmo do YouTube gosta de ver os comentários, né? Ele vê a interação das pessoas e leva esse conteúdo para mais gente. E se você gosta desse conteúdo e não tem inscrição no canal, inscreva-se, que é para a gente sempre ficar se encontrando aqui nos próximos vídeos que eu vou publicando. Vamos começar falando sobre a questão da alta de juros nos Estados Unidos. Então, o processo lá de alta de juros ainda está em prosseguimento, quer dizer, o pessoal ainda está elevando os juros, tem perspectiva para mais um aumento de 0,5% nos juros lá nos Estados Unidos, inclusive que a inflação deles lá fechou em outubro com 7,7%, o que é um número bem pesado para os padrões de inflação e para a meta do Banco Central americano, que é uma taxa de 2% ao ano. Então, ele está bem puxado e isso tem alguns impactos que a gente vai ver com relação ao preço dos ativos, né? O preço das ações e inclusive com as taxas de juros no mundo todo, porque quando os Estados Unidos sobe a taxa, ele atrai recursos do mundo todo. E isso acontecendo, existe uma tendência, né, dada essa subida meio que coordenada, ainda que não muito acertada, mas coordenada de juros, você tem uma expectativa de menor crescimento econômico. Se tiver menor crescimento econômico, se espera que o preço do petróleo caia, né? E a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho no preço do petróleo, como eu falei aqui na nossa agenda. Então vamos começar, como eu havia já dito aqui para você, vamos começar aqui dando uma olhada no site Fundamentos para a gente ver alguns indicadores aqui da Petrobras. Então, começando pelo preço de fechamento, no dia 18 ela fechou a 26,70, a gente vai voltar aos números depois, números de mercado, né? Mas aqui, olha, ela está com um lucro por ação de 13,53, quer dizer, ela está exatamente dando metade desse preço aqui, que foi o fechamento de sexta, de lucro. Ela deu metade desse fechamento de lucro. Obviamente, isso aqui vai se refletir no preço-lucro, tá? Preço-lucro dela em quase 2, exatamente, porque se você pega o preço e divide por 13,53, vai dar algo próximo de 2, um pouquinho abaixo de 2. Isso quer dizer o quê? Que ela levaria 2 anos, o lucro dela em 2 anos pagaria o preço atual da ação, né? O preço atual da ação. Bom, o que mais? A gente tem aqui um valor patrimonial de R$ 28,56, que representa, comparado com o preço de fechamento da sexta-feira, representava 94% do seu valor, né? O preço dela representava 94% do seu valor patrimonial. Então ela estava sendo vendida mais barato do que o valor patrimonial, né? As margens estão, são margens bem bacanas, né? E aqui, cadê? Que é um outro indicativo que eu queria dar uma olhada aqui.
Olha aqui, ó. O retorno com dividendos é uma coisa absurda aqui, que a gente vai já falar sobre ele, de 62,3%, né? E o retorno sobre o patrimônio, olha só, 47%, que é justamente 50%, que é o número aqui. Agora, se a gente olhar esse número aqui de cabeça para baixo, que é o que eu gosto de fazer, né? Que maluquice é essa de cabeça para baixo? No lugar de preço dividido por lucro, então vou pegar aqui, ó, preço dividido por lucro, eu faço o contrário, eu faço lucro dividido por preço. Então eu vou botar aqui 13,53 dividido por 26,70. Se eu faço isso, eu chego numa relação aqui de 0,5, que é 50% mais ou menos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa ela está gerando de lucro 50% do seu valor de mercado, né? Então ela estaria gerando, na realidade, esses dados, a gente tem que ficar bem consciente disso, eles são dados do passado, né? Então ele não é uma visão prospectiva, né? A expectativa é que isso fique mais ou menos próximo, né? Porque ainda que o petróleo caia de preço, aí na realidade precisariam ocorrer dois fatores aí, embora a Petrobras ela tenha uma política da sua contabilidade, assim, ele retira os efeitos cambiais aí, mas se você tiver uma queda no preço, na cotação do petróleo, essa rentabilidade que a Petrobras deu esse ano, ela não vai ser mantida, porque realmente você vai ter, a menos que você tenha um crescimento muito grande na produção, mas é bem claro que se o preço do petróleo estiver caindo é porque a demanda internacional está reduzindo, né? Então, justamente por conta daquela questão do aumento das taxas de juros, então as pessoas ficam mais assustadas e, aliás, consomem menos produtos, né, de petróleo e tudo mais, andam menos de carro, porque você vai ter num cenário recessivo, você tem menos renda para as pessoas. Bom, então aqui cumprimos nossos dois primeiros tópicos aqui, que foi a alta de juros nos Estados Unidos, os múltiplos da Petrobras, a gente deu uma olhada rapidamente. Vamos ver o seguinte, ela como terceira pagadora mundial de dividendos aqui. Então, olha só, a Petrobras é a terceira maior pagadora de dividendos do mundo no terceiro trimestre e deve fechar 2022 como a segunda. Então, nessa matéria aqui, a gente vai olhar rapidamente para o seguinte, quem é a lista, né? Quem está na frente da Petrobras. E aqui a gente vai ver que essa instituição financeira, que é esse China Construction Bank Corporation. Depois vem BHP, que é uma mineradora, né? Começou lá na Austrália. Bom, é uma mineradora australiana, mas assim, isso é uma multinacional gigantesca. E no terceiro lugar estamos aqui com a Petrobras, né? Ela no terceiro lugar. Se a gente der uma olhada na história, né? Isso aqui talvez fique difícil de vocês verem, mas assim, a BHP ela é meio que uma constante nesses quadros de distribuição de dividendos, né? E também esse China Construction Bank, né? Ele tem sido uma constante. Quem é novidade na história aqui nesses quadros é a Petrobras, né? Que veio aparecer neste último ano. Vamos dar uma olhada também, então, agora, também de acordo com a nossa agenda, né? Vamos dar uma olhada aqui no pagamento de dividendos da Petrobras. Isso aqui eu já tinha falado assim que saiu, tinha feito um vídeo já assim que saiu esse pagamento de dividendos. E aqui a gente vê o seguinte, olha, o montante foi o montante de dividendos aprovado, né? Então tá aqui, ó, tá? De R$3 e quase 35 centavos, né? R$3,35 por ação, e ele vai ser pago da seguinte forma, né?
Então, assim, de onde vem o dinheiro, eu já tinha também falado no outro vídeo, falar rapidamente, R$ 3,14 vem de antecipação de remuneração aos acionistas em 2022, né? E 20 centavos por ação vem da conta de reservas, tá? Reserva de retenção de lucro. Então, isso é uma reserva que, vamos dizer, é um dinheiro que estava reservado lá na Petrobras. O pessoal foi lá e disse, não, vamos passar isso aqui de dividendos para os acionistas. Só lembrando, isso aqui eu já falei no outro vídeo, mas vale a pena trazer de volta para cá, principalmente se você está chegando aqui agora, para as pessoas que estão chegando aqui agora e não assistiram ao primeiro vídeo, é o seguinte, é que esses dividendos, eles não são devidos nesse momento, né? O dividendo ele é devido realmente quando acaba o ano. Acaba o ano, você vai lá, passa a régua lá, vê quanto é que rendeu, quanto é que deu lucro na empresa, e aí você passa os dividendos que tem uma parte obrigatória, né? Inclusive lá no outro vídeo eu falei que se a gente tiver a manutenção desse preço de petróleo que está aqui, você vai ter, provavelmente, se você tiver uma limitação de pagamento de dividendos, né? Não vamos passar tudo, o dividendo mínimo da Petrobras já estaria aí na faixa de talvez algo em torno disso, de R$3 e pouco. Veja, talvez numa situação, lógico, se o petróleo cair muito no ano que vem, isso aí não tem nada, não tem menor cabimento, porque aí realmente os cálculos vão ter que ser todos alterados. Mas se o petróleo se mantiver aí na faixa dos $90, né? O que eu acho também um pouquinho difícil, o dividendo seria aí na faixa dos R$3. Mas que já é um dividendo considerado interessante, porque se você pega R$3, divide por R$26, você já tem uma remuneração aí superior a 10%, né? Só na forma de dividendos. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Mas isso aqui, como eu já falei lá atrás, isso aqui não é indicação de investimento, nem estou fazendo nenhuma previsão aqui, eu estou só fazendo uma estimativa bem assim de padaria, né? Para ter uma sensibilidade se essa coisa vai cair muito ou não. Mas vamos dar uma olhada só. Vamos dar uma olhada aqui. O valor a ser pago, né? Ele vai ser, a primeira vai ser feito em duas parcelas, né? A primeira de R$1,67, que vai ser pago em 20 de dezembro. Agora, o principal aqui é o seguinte, até quando que você precisa ter as ações, a gente vai já passar, até quando que você precisa ter as ações para receber esse R$1,67 e depois em 19 de janeiro de 2023 mais R$1,67, né? Você precisa ter, olha, a data de corte aqui é 21 de novembro, isso é segunda-feira. Então, quem dormir com as ações de segunda para terça, tá? Quem tiver comprado as ações na segunda-feira e acordar na terça-feira, se quiser vender na terça-feira, pode vender, que aí você já vai ter. Eu quero deixar claro, eu não estou indicando para vender na terça-feira, estou dizendo por acaso. Alguém que comprou na segunda e vendeu na terça vai fazer jus a isso aí. Em geral, isso é uma péssima ideia, né? Não é uma boa ideia você comprar num dia para sair no outro, mas para aquelas pessoas que estão pretendendo ficar com papel a longo prazo, aí é a decisão de cada um, né? Porque se a ação cair, e já tem outros vídeos no canal que eu falo sobre isso aí. Muito bem, então, como eu já falei, a data de pagamento vai ser 20 de dezembro e eles soltaram uma distribuição, a Petrobras soltou uma forma de distribuição desses recursos, porque ali ele falava em dividendos, mas aqui ela deu uma mudada, né? Então ela falou o seguinte, olha, não vai ser tudo de dividendos do R$1,67 agora, que vai ser pago no dia, que vai ser pago no dia, não desse agora, no dia 19 de janeiro, né? Vai receber R$1,60 serão de dividendos mesmo, mas 7 centavos virão de juros sobre capital próprio.
tá? Então, isso aqui, esse pedacinho aqui, para a parcela de janeiro, ele vai sofrer um imposto aqui de 15% sobre esse sobre esses 7 centavos. Então, você não vai receber 7 centavos, você vai receber um pouco menos desse R$1,67. Então, se botar aqui, ó, 0,07 vezes 0,85, que é 1 menos 15%, né? Então, vou chegar para 5,90, vamos dizer, 6 centavos. Então, no lugar de receber R$1,67, você vai receber R$1,66 na parcela do dia 19 de janeiro, porque aqui já é o valor líquido. O que vai ser descontado do que você tem para receber serão 7,5 centavos, mas você vai receber 6 centavos, tá? Bom, então isso aqui é uma informação já para o valor de 2020 para 2020, o valor de janeiro de 2023. Agora, tem a vantagem que é o seguinte, do dia 31 de dezembro até a data do pagamento, que é 19 de janeiro, você vai receber esse valor atualizado, tá? Atualizado pela taxa Selic, certo? Então, você vai receber esse valor atualizado pela taxa Selic. Muito bem, entre um período e outro, tá? De 31 de dezembro até 19 de janeiro, isso aí eles vão fazer o cálculo e vão acreditar na sua conta. Bom, agora a gente vai falar da decisão, né? Então aqui a Petrobras, ela soltou uma nota, um comunicado, isso aqui foi uma matéria que saiu na imprensa, não vou colocar aqui a matéria porque, enfim, o que interessa é o seguinte, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, tinha pedido a suspensão do pagamento de dividendos, desses dividendos aí aprovados no terceiro trimestre de 2022. Aí isso vai para um ministro, né, do Tribunal de Contas, que vai dar a sua decisão. Na realidade, o que acontece? Ele vai ser o relator do caso, na realidade. Ele vai falar o que aconteceu com esse caso aí, vai analisar os argumentos do Ministério Público junto ao TCU, né? Que é um pedaço do Ministério Público que fica, na realidade, é bem específico, ele trabalha só lá no TCU e tudo mais. Então, esse processo, né, que o Ministério Público entrou junto ao TCU para pedir para lidar com essa questão do dividendo, ele vinha com um pedido de uma medida cautelar. O que era a medida cautelar? Era para o Ministério Público, para o TCU, bloquear esse pagamento, né, dos dividendos agora do terceiro trimestre de 2022. Só que o ministro do TCU negou, o ministro Augusto Nardes, né, ele negou, tá, a cautelar, e aí, então, quer dizer, ele negou a cautelar, isso quer dizer não que esse processo está 100% resolvido, mas que o pagamento agora vai tocar, porque isso aqui ele vai esperar o julgamento do mérito disso aí. Então, e aí, nessa medida mesmo, só lendo aqui, né, no despacho, ele determinou também pedido de informações, né, tanto para a Petrobras quanto para a Comissão de Valores Mobiliários, os dois se manifestarem e essas informações vão ser utilizadas na decisão final de mérito, né? O que quer dizer isso? Quer dizer, não dá cautelar e só vai saber o que vai acontecer aí depois que o mérito for julgado. E aí o mérito não é um ministro só, isso vai lá para... Isso aí tem um ministro relator, né? Ele vai fazer a sua análise do caso, vai chamar os técnicos lá do TCU para fazer a avaliação, e esses técnicos do TCU vão fazer um rascunho do relatório, mas quem assina, aí vai lá, ele vai dizer se ele vai fazer o relatório dele e vai apresentar para o tribunal, e o tribunal, os ministros do TCU vão deliberar, vão decidir
sobre adequação e inadequação do pedido do Ministério Público, e aí no caso não seria apenas do pagamento desses dividendos agora, mas do pagamento dos dividendos como um todo. Vamos agora para a parte do petróleo Brent, né, para a gente ver como é que está aqui, como é que foi o petróleo Brent durante a semana. Nós temos aqui, na realidade isso aqui está um período muito longo que eu trouxe para mostrar para você aqui a tendência do petróleo Brent. Veja só, né? A tendência do petróleo Brent, e aqui a gente tem até a mínima e a máxima, né? Em um ano, ou seja, no intervalo aí de 52 semanas, né? A mínima aí nos $65 e a máxima nos $139. Aqui nós estamos com o mercado futuro, tá? Nós estamos com o petróleo em cima, nós estamos com o mercado futuro, mas a gente vê uma clara linha aqui, né? A gente vê uma clara linha, então a gente vê uma clara linha para baixo, né? E uma certa estabilidade aqui nessa faixa, tá? Lembrando que aqui, se a gente pegar, nós estamos em outra linha também descendente, né? Então, assim, a princípio, não parece, né? Principalmente, olha só, se você vir aqui os volumes, essas coresinhas vermelhas aqui, olha, os volumes de negociações têm aumentado em um momento de baixa. Significa o seguinte, que está tendo uma força vendedora, né, desse negócio, e essa força vendedora joga o preço para baixo, né? Então, o preço do petróleo aqui tem uma tendência de ficar aí em baixa, né? E isso aqui afetou também o resultado, porque várias empresas do setor, principalmente as nacionais, elas apresentaram uma queda nas suas cotações na sexta-feira, né? Pelo menos ali durante o pregão. A Petrobras caiu um pouco mais, a gente vai dar uma olhadinha rápida, mas vamos dar uma olhada. Então, com essa perspectiva de queda do petróleo, né, a gente vai dar uma olhada aqui. Olha só, vamos dar uma olhada aqui, na semana da Petrobras, né? Ela abriu, né, a semana em torno de menos de R$26, R$25,85, uma taxa bem, aliás, uma cotação bem interessante, né? Aí ela subiu aqui para a faixa dos 28 durante a semana e depois ela voltou a cair aqui, tá, para o nível que ela, na sexta-feira, vou pegar aqui a do dia, olha só o movimento do dia de sexta-feira, olha lá. Ela deu uma subidinha no começo, na abertura lá do pregão, aí depois deu essa super caída aí, né, para a faixa dos 26,20, 26 e pouco, né? E eu vou mostrar já que ela tocou, ela quase toca lá a média móvel de 200 dias, que tem servido como um anteparo para os grafistas, né? Para quem gosta de gráficos e tal, ela funcionando como um anteparo para essa, como se fosse um suporte do preço para baixo. Lógico que isso não quer dizer muita coisa, mas do ponto de vista gráfico ele aponta para isso. E aqui ela fechou o dia voltando lá nos 26,70, tá aqui em cima. Eu vou mostrar agora para você o gráfico, né? Eu adicionei, para quem acompanha o canal aqui, quem acompanhou a última da Petrobras, eu adicionei essa linha. Porque o que era esta linha aqui? Isso aqui era o topo histórico de preços, o topo histórico de preços lá atrás, né? Então ela ultrapassou esse topo histórico e chegou aqui, fez um novo topo, né? Fez um novo topo nos R$30,58. Ela marcou aqui um novo topo, ela deu uma tocada nesse topo aqui, embora se a gente pegar nesse dia ela fechou um pouco mais baixo do que isso, tá? E aqui, como eu estava falando, essa linhazinha verde é a média móvel de 200 períodos. Sim, só um detalhe que eu quero falar é o seguinte:
esse valor, ele é um valor meio que nominal. É claro que estão descontados os dividendos disso aí, mas é um valor nominal, certo? Então eu tiro os dividendos, então essa curva aí vai ser de valores sem dividendos, né? Mas vai ser uma curva nominal, né? Então só vou tirar o dividendo pelo valor dele. O que quer dizer nominal? Que não tem nenhuma atualização, salvo a redução do valor em função do pagamento de dividendos. Então, é claro que se você olhar para isso aqui, poxa, esses, que aí foi R$35, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa linhazinha amarela aqui estava na faixa dos R$35, tá? Não é 35 exato lá, isso foi onde eu passei o ponto lá. Esses R$35, ele tinha sido alcançado aqui, nesse momento aqui, olha, tá? Que eu tô com a setinha aqui, mas ele vinha lá de trás, não foi daqui, certo? Então ele ultrapassou, ele tinha chegado nesse topo histórico, a gente conversou sobre isso, ela deu uma queda, né? E depois ela deu uma subida e aqui ela furou esse topo histórico e fez um novo topo histórico aqui em 30 e pouco, mas se a gente colocar isso aqui em dólares, a gente vai ver que estão, esses números aqui, que eles estão bem defasados. Então isso aqui não é um topo histórico em dólares, tá? Porque eu falo em dólares, a gente poderia usar outro indexador, mas é porque aqui essa plataforma não teria como atualizar. E aqui, como eu disse, tem uma média móvel de 200 períodos, que é aqui, olha, é aquele começo da semana, né, que a gente deu lá. A gente viu lá uma furada dessa média móvel, e essa média móvel ela está em 26 e 18, tá? Ela está aqui, essa verdinha aqui, 26 e 18. E o preço chegou a dar uma... Chegou ali pertinho, se você olhar isso aqui, deixa eu abrir, só aumentar um pouquinho, talvez eu perca alguma. Deixa eu ver aqui se eu vou só jogar essa coisinha um pouco mais para cima para a gente ver. Mas olha só, então, não sei se vai dar para todo mundo ver, quem tiver em celular aí não vai enxergar muito isso aqui, mas enfim, chega aqui pertinho nesse pavio, ela fechou em baixa, né? Ela abriu mais alto e fechou em baixa, mas ela chegou a dar uma queda maior do que a do fechamento, dando uma encostadinha ali perto, né? Na faixa dos R$26,22, e aqui a gente está com R$26,18, então ela deu uma encostada lá, e isso foi assim, é um sinal de que isso aqui tem sido, essa linha de 200 períodos, ela foi uma espécie de um suporte, né? Ela seguraria o preço dessa ação aqui, porque quando ela está batendo, né, ela não vem muito forte. Essa aqui ela deu umas duas furadinhas aqui, né? Esses dois aqui foram umas furadinhas, mas essa daqui ela não foi muito forte. Dito isso, pessoal, então esse aí foi o acompanhamento, né? Foi o conteúdo que eu trouxe. Lembra você que deixe o seu comentário aqui. Outra coisa que eu queria também falar com você é que está aqui na descrição desse vídeo. Tem dois links, um é para o programa Ícone e o outro é para um programa de escolha inteligente de ações. Ele está sendo desenvolvido, então ele está dentro do programa Ícone, mas se você quiser participar deles exclusivamente desse programa, eu também convido você. Ele está sendo desenvolvido e quem participar vai poder contribuir, vai fazer poder fazer sugestões e tudo mais, e eu vou e essa pessoa vai ter acesso a toda a evolução do curso. Então quem tiver interesse, o link está aqui na descrição. Lembrando que o programa Ícone ele vai carregar tudo isso, porque ele é a plataforma maior que eu ofereço para as pessoas que estão aqui no canal, tá bom? Então é isso. Se gostou, deixa a sua curtida, se inscreva aí, siga nas redes sociais, que os canais estão aqui embaixo. Tem o canal do Telegram também para você receber informações atualizadas. E eu vou deixar aqui do lado o último vídeo aqui da Petrobras que eu fiz, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo e até lá.